conta pra gente o que você viveu lá dentro. Como que é isso? Porque é legal e pode ser bastante reta e direta, porque você pode falar, você trabalhou lá dentro. Caramba, nossa, você abriu um livro assim na minha cabeça agora que eu já tinha fechado há muito tempo. Mas muito interessante, porque a minha primeira grande lição que eu tive no sistema é de que são pessoas, não são monstros. A gente quer demonizar essas pessoas, né? Mas não, são pessoas como eu e você, e que sua grande maioria estão lá porque são usuários de drogas, porque cometeram alguns pequenos furtos, porque estava portando alguma quantidade X de droga. Não estou querendo dizer que isso esteja correto, mas é isso que você falou, não é os grandes nomes, os cabeças do crime que estão lá. Então, é um sistema lotado, inflado, onde a ideia, na realidade, se a gente pega em termos na história da humanidade, a história se repete, onde a gente só segrega, onde a gente só exclui, a gente não quer ver essas pessoas, a gente demoniza, a gente desumaniza numa tentativa de realmente nos distanciar dessas pessoas física e psicologicamente. Então, lá dentro eu pude enxergar isso, onde eu convivi, por exemplo, com muitos homens que cometeram crime de pedofilia. Então, falando um pouco da organização do sistema prisional, pelo menos do Paraná, que é a experiência que eu tive, então assim, eu trabalhei como agente penitenciário, então eu tinha contato direto com esses presos, porque lá eles ficam soltos trabalhando no presídio. Então a gente fica circulando, a gente tem muito contato com eles, eu conversei bastante. E a minha vivência não foi enquanto psicóloga, foi enquanto agente penitenciário. Tá. Era uma conexão bem diferente, porque eles não tinham nenhum tipo de interesse comigo ali. Geralmente, quando eles iam para psicóloga, para assistência social, é toda uma história triste que eles têm que contar para poder ali ter uma redução de pena, conseguir uma progressão melhor. Comigo não, era de fato, a gente conversava ali e eles contavam as coisas como tinham acontecido. Então lá, os pedófilos, eles ficam soltos trabalhando porque eles são os maiores interessados para que não tenha uma rebelião lá dentro. Entendi. Então, eles estão ali fazendo uma manutenção, um negócio, qualquer barulho que tenha dentro das galerias, seja dos presos tentando fuga ou quebrando parede, geralmente para chegar na galeria deles, que é o que a gente chama de galeria do seguro, eles ficam atentos e eles nos contam. Porque é o nosso papel lá enquanto agente penitenciário evitar ao máximo que a rebelião aconteça. Existe o plano de prevenção e o de contenção quando aquilo estoura. E por quê? Porque o preso, quando ele está lá, ele vai tentar fugir. Se ele não conseguir fugir, o plano B, geralmente, deles é acessar essa galeria do seguro e ou matar esses sujeitos que cometeram esses crimes, porque existem facções, né, e eles têm regras, e muitas facções têm por essa regra. Se você cruzar com um cara que cometeu um crime que eles considerem que seja hediondo, você tem a obrigação de matar, senão você vai ser cobrado. Entendi. Então, essa é uma regra interna desses presos. Sim. Mas, em caso de rebelião, eles podem ir lá e pegar o preso para poder barganhar com a direção do presídio, com o Estado. Então, eles vão barganhar sempre esses presos que estão ali na penitenciária porque cometeram crimes contra a dignidade sexual de alguém, de crianças, de mulheres, é isso? Isso, porque o preso, uma vez que você entra lá no sistema, você se torna responsabilidade do Estado. Sim. Então, se um preso morre lá dentro, isso dá um problema para o Estado. Então, ciente disso, eles usam aquele preso para conseguir coisas que eles precisem ou queiram dentro da cadeia. Transferência, melhores condições lá dentro, whatever. Mas a minha pergunta, assim, Gabriela, até antes da gente entrar nessa questão da psicologia, aquele sistema ressocializa as pessoas? Pois é. E foi essa a minha grande questão e o meu desejo. Não é um sistema feito para ressocializar. A gente quer se vingar, a gente quer segregar, a gente quer afastar. Só que aqui, no Brasil, nós não temos pena de morte. A gente precisa colocar um pouquinho a mão na consciência. Inclusive, hoje, nesse episódio, eu quero que as pessoas me escutem de coração aberto, para que a gente entenda psicologicamente como isso se dá. Não temos pena de morte no Brasil. Uma pessoa que cometeu, vamos pensar um caso que eu tive mais proximidade, que é a questão da pedofilia. Uma pessoa que tem um transtorno pedofílico, que cometeu um crime, ele vai ficar ali dentro, e por ele ter um transtorno, ele vai sair em algum momento. O que vai acontecer se aquilo não foi ele não foi tratado? Ele vai cometer, muito provavelmente, ele vai cometer o crime de novo, porque ele tem um transtorno mental. Mas a questão é, e aí até vou perguntar para você, eu já conversei com vários médicos, o que seria esse tratamento? Porque muitos médicos dizem que não há tratamento
para quem tem esse transtorno pedofílico, que na verdade, né, não existe crime de pedofilia, né? O crime, ele é outro. A pedofilia é uma questão da área de saúde, Isso. da área da saúde mental, inclusive. Muitos médicos também não acreditam na questão da castração química, porque quando você está falando, inclusive, né, da prática do estupro mesmo, você tem outras maneiras que não é só, né, a penetração. Então, então assim, ainda divide muita, né, assim, tem uma linha que acredita que algo possa ser feito, outra linha da própria medicina entende que essas pessoas, de alguma forma, elas precisam ser apartadas, principalmente essas que eles dizem, né, pularam essa cancela, né, então eles vão voltar, porque é uma coisa que é mais forte do que é algo incontrolável. Uhum. Então, assim, eu queria te ouvir. Legal. Então, eu vou te trazer uma diferenciação conceitual, inicialmente, para você entender até o porquê das questões do tratamento. Tá. Então, vamos pensar. Você resumiu bem. A pedofilia não é crime. A pedofilia, ela está dentro do que a gente entende por parafilia. Então, imagine que, se alguém estiver assistindo, imagine um desenho assim, onde a gente tem aqui, ó, um globo, onde a gente tem as parafilias. Existem diversos tipos de parafilias, mais de 40, 50 parafilias. A pedofilia está ali dentro dela. O que é uma parafilia? Parafilia é um comportamento. Ela não é sequer um transtorno. O que eu estou querendo dizer com isso? Ela não demanda intervenção. Eu tenho uma parafilia que eu tenho desejo... Ela não é uma doença mental? Não, é um comportamento. Que ela vai tomar um remédio para tentar controlar a doença? Não, parafilia é uma excitação atípica que eu tenho ou por uma situação, ou por um objeto, ou por um tipo de pessoa, um perfil de pessoas. Isso é uma parafilia. Então, eu posso ter uma parafilia de transar com árvore. Correto. Tem um filme bem legal que desenha isso de um jeito bem leve, chamado Kiki. K-I-K-K-I. Procurem nas plataformas, que é muito legal. Ele exemplifica várias parafilias cruzando histórias. Então, assim, existem vários tipos de parafilias que vai se caracterizar por isso. A pedofilia está ali dentro dessas parafilias, certo? Então, agora pense que eu pego a pedofilia e eu posso separar ela posso chamar de pedofilia e transtorno pedofílico. Tá. O que é pedofilia? É esse interesse sexual atípico, pois é uma parafilia, envolvendo pessoas. Pessoas essas, crianças. Desejo sexual por crianças. Esse desejo ele vai se manifestar de duas formas. Ou ele vai se manifestar através de fantasias, desejos, pensamentos, ou ele vai se manifestar por fantasias, desejos, pensamentos e comportamento. Uhum. Então, quando a pessoa ultrapassa essa cancela, como você falou, aí ela comete o crime. Crime, o que temos tipificado, é o estupro de vulnerável. Exatamente. Só que a grande maioria não estão cometendo o crime. A maioria dos pedófilos, eles vão fantasiar e eles vão desejar aquilo do ato sexual com a criança. Então, pense que o crime é o estupro de vulnerável. Isso, que alguns pedófilos de 20% a 50% cometem. Existe uma outra porcentagem de indivíduos que cometem o crime que a gente entende por abusadores. Quem são os abusadores? São pessoas que vão ter outros tipos de transtornos. São pessoas que vão cometer o crime não porque deseja sexualmente a criança, apenas por uma questão circunstancial. É uma pessoa que vai ter um transtorno de personalidade, ela vai ter uma lesão encefálica, ela vai fazer abuso de álcool e droga. Então, junta a condição que ela tem, eu tenho uma questão com álcool, eu tenho uma questão com droga, mais a circunstância de ter uma criança, eu faço o ato. Então, são tratamentos e linhas distintas.